Tudo o que estou oferecendo é a verdade, nada de novo. Ideias requerem muitas reiterações e reformulações antes de se tornarem parte da moeda de pensamento, geralmente aceita. A ideia que venho tentando transmitir desde que comecei em 1938 ainda é nova. Ela vem como um choque para qualquer um que a ouve. E mesmo depois de ouvi-la por anos e anos e achar que está vivendo por ela, descobri que não se está realmente vivendo por ela. Ainda não se tornou parte do pensamento dele. E é que imaginar cria a realidade. Digo isso porque identifico a imaginação com Deus em ação. Para mim, o homem é toda imaginação, e Deus é o homem e existe em nós e nós nele. O corpo eterno do homem é a imaginação, e isso é o próprio Deus. Se por Deus quero dizer o Criador do universo, o Fazedor e o Mestre de todo o vasto universo, e identifico esse Criador com a imaginação humana, então o homem deve ser mais cuidadoso com o que está imaginando. Então posso apenas falar da boca para fora a afirmação de que imaginar cria a realidade. E ainda assim, se eu for observador, no decorrer de um dia, se eu observar o que estou imaginando, encontraria inúmeros momentos na minha vida, em 124 horas, ou melhor, nas 18 horas acordadas. Pois estou imaginando coisas que não desejo vivenciar. Se eu realmente acreditasse que imaginar cria a realidade, seria mais cuidadoso, mais preocupado com o que estou imaginando. Então vou apenas falar da boca para fora e dizer que imaginar cria a realidade e continuar cegamente imaginando qualquer coisa além do que quero criar, começando com o jornal da manhã e reagindo a coisas que você não conhece. Sejam verdadeiras ou não, elas podem ser muitas. Por algum agente de imprensa, plantadas por algum lobista, você não sabe. E aqui reagimos enquanto lemos. E então passamos pela vida em apenas 24 horas. E descobrimos que na maior parte dessas 24 horas, passamos imaginando o que não desejamos vivenciar. Se o homem apenas olhasse para o mundo como um mundo de aparências, por trás do qual está a realidade da imaginação, ele encontraria a verdade, ele encontraria Deus. Agora, há uma história contada no capítulo 17 do livro dos Atos. Agora é uma história. Se foi historicamente verdadeira ou não, realmente não importa. Ele está tentando destacar um ponto. Disse que os homens de Atenas passavam o dia todo no mercado procurando uma nova ideia, ou contando uma ou ouvindo uma. Então ele apareceu na cena, um chamado Paulo. E eles se perguntaram, o que tem este tagarela a dizer? Qual é a sua nova ideia? E ele lhes contou a ideia de Jesus e a ressurreição. E nos é dito que os epicuristas e os filósofos estoicos zombaram dele e o ridicularizaram. Outros disseram, ouviremos mais sobre isso mais tarde. E ele lhes disse, e isso é tudo irônico. Se você ler com atenção, ele disse, ó homens de Atenas, vejo que de todas as maneiras vocês são muito religiosos, pois ao passar por aqui, observei imediatamente os objetos do seu culto. Isso é ironia, os objetos do culto deles. Então ele disse, notei esta inscrição sobre um altar a um Deus desconhecido. O que, portanto, adoram sem conhecer, eu vos declaro. Então ele lhes fala do único Deus, o Deus que criou tudo. E ele não é um Deus distante. Ele está habitando. Ele está dentro de cada ser no mundo. O Deus do universo, não feito por mãos. Você não o encontraria em um templo, em uma igreja, em uma catedral, ou nos pequenos objetos de culto que você faz do homem com suas próprias mãos, e depois o adora e o chama de Apolo. Mas aqui o Deus de quem eu falo está dentro de todos. Esse é o Deus de quem eu falo. Esse é o Deus que ressuscita os mortos. Bem, eles partiram e zombaram dele. Então, nos é dito, você foi de Atenas para Corinto. O que ele realizou lá, ninguém sabe se Atenas algum dia o aceitou, porque eles eram os homens sábios. Eram chamados de os homens muito eruditos da época. Nós os temos hoje até este ponto. Mas qualquer coisa que não faça parte de suas grandes e volumosas obras. Mas estou lhe dizendo se, como Paulo disse às opiniões, se você apenas o buscasse, você o encontraria. Se você o buscasse, você o encontraria. Encontrar o quê? Encontrar o Deus do universo,
pois ele não nos deu o espírito do mundo, mas o espírito de si mesmo. Esse espírito de si mesmo no homem é a maravilhosa imaginação humana do próprio homem. Quando você diz eu sou, esse é Deus, o único e verdadeiro Deus, e não há outro Deus. Portanto, ele está em todo homem, toda mulher, toda criança nascida de mulher. É o Deus nesse ser que permite que esse ser respire, viva, experimente o que chamamos de vida neste mundo. Esse é o você imortal. Então, o corpo eterno do homem é a imaginação. E isso é o próprio Deus, aquele de quem falamos no Novo Testamento como Jesus. Esse é Deus. Onde ele está? Algo do lado de fora. Não. Ele está em você quando você diz, eu sou esse Jesus. Agora, o mundo é ensinado de forma diferente. Portanto, é um choque quando eles ouvem isso. Eles não querem ouvir isso. Eles ouvirão se puderem simplesmente melhorar sua vida neste mundo, ganhar mais dinheiro, fazer as coisas que querem fazer e ainda se apegar a esse pequeno objeto do outro lado. Então ele falou, observei os objetos do seu culto. Bem, o homem faz isso com o que eles chamam de Jesus. Eles usam suas mãos humanas. Eles fazem um molde de algo. Eles chamam isso de Jesus. Colocam em um pedaço de madeira ou colocam em outra coisa, fixam na parede e então se benzem para ter sorte. Lá está o objeto de sua adoração, algo que eles mesmos fizeram. O Criador é maior do que a coisa criada. Não importa quão maravilhoso seja feito, certamente o artista é maior do que sua obra. E assim fazemos todas essas coisas, colocamos do lado de fora e depois nos curvamos diante delas e as adoramos. Eu te digo, sua própria maravilhosa imaginação humana é Deus. Isso é Deus. Agora, se eu apenas observasse isso e mantivesse em mente, deveria ser capaz de colocar Paulo à prova. Ele disse, sinta por ele e você o encontrará, disse Blake. Imaginação é sensação espiritual, sensação espiritual. Mas como eu sentiria por ele e lutaria com ele? Bem, antes de tudo, ele faz todas as coisas boas, mas ou indiferente. E ele me atende tão indiferentemente e tão rapidamente quando a vontade em mim é má quanto quando é boa, porque ele é um poder criativo. Ele mata, ele dá vida, ele fere, ele cura. Todas as coisas são feitas por um único poder criativo. Não há outro Deus que seja mau e um que seja bom, um que seja totalmente amoroso e um que seja totalmente odioso. Não. Apenas um poder, e esse poder é a imaginação humana. Então, como eu sentiria por ele? Como seria a sensação se fosse verdade? O que é verdade? Que eu sou o homem que gostaria de ser. Como seria a sensação? Testado. Pois todas as coisas são feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Bem, agora se eu estou lá para assumir isso, eu sou agora. O homem que quero ser e persisto nessa suposição, observando minha mente de manhã, ao meio-dia e à noite. Então, qualquer coisa que eu me encontre pensando que esteja em conflito com essa suposição, eu ignoro. Eu coloco de lado. Serei fiel a esta visão divina, a visão de mim mesmo. Então, sempre que me pego ousando sentir menos do que as coisas que estou sentindo ou tentando externalizar no meu mundo, eu simplesmente paro. E volto para aquela suposição de que sou o homem que quero ser. Se eu persistir nisso e isso se tornar um fato que eu o encontrei, eu não observo, imagino como faço, objetos no espaço. Eu sou a realidade que é chamada de imaginação. Então você não vê Deus porque Deus é espírito, mas você vê os resultados de sua atividade em você. Ele está ativo em você enquanto você imagina. Você é completamente livre para imaginar o bem, o mal e o bem, mal ou indiferente. Então você simplesmente seleciona o que quer imaginar, gostaria de ser, e você nomeia o que você diz. Mas eu não tenho a formação para isso. Eu não tenho nenhuma das qualificações para isso. Isso realmente não importa se imaginar cria a realidade. Você não precisa das qualificações que o mundo acha que você precisa. Tudo o que você precisa fazer é simplesmente assumir corajosamente que você é o homem. A mulher que você gostaria de ser. E se isso se provar na prática, então você o encontrou.
Então Paulo disse aos atenienses: sinta por ele e você os encontrará. Bem, eu vi isso inúmeras vezes nos meus 34 anos de ensino. Eu comecei em fevereiro de 1938 e aqui estou. Este é fevereiro de 1972 e ainda não vi isso falhar. Se nós, o poder operante, aplicamos isso, não se aplica por si só. Nós somos o poder operante, pois em homem está Deus, e Deus é a própria, maravilhosa imaginação humana do homem. Então, se eu ouso assumir que sou aquele que gostaria de ser, bem, isso é Deus. Quem está fazendo isso? Então, como eu me voltarei para Deus esta noite? Digamos, meia dúzia de pessoas perguntam, eu estarei esta noite. Não leva tempo. Eles expressam seu pedido. Há uma declaração feita no livro de João, a Epístola de João. Se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos a ele, sabemos que já obtivemos o pedido feito a ele. Bem, quando eles falam comigo, dizem que gostariam de tal e tal coisa. Instantaneamente, isso entra no quadro da minha regra de ouro. É algo que eu gostaria para mim mesmo se eu estivesse no estado de consciência atual deles. Eu gostaria que isso não violasse minha regra, não prejudicasse alguém, não tirasse de ninguém por enquanto. Eu ouvi? Eu ouvi. E se eu e meu pai somos um? Mas então meu pai ouviu? Eu não sei os meios que serão empregados para que isso aconteça. Mas não posso negar que ouvi se eu ouvi e eu. E meu pai somos um. Ou não posso agora dizer ao meu ser interior, obrigado, mãe, você ouviu porque eu ouvi. E se soubermos que ele ouve tudo o que pedimos a ele, então sabemos que já obtivemos o pedido feito a ele? Então, como dizem para mim, eu gostaria disso. E daquilo, por isso eu ouvi. Eu não sei como um homem chamado Neville como isso vai acontecer. Eu não sei. Eu não vou sugerir o que eles fazem ou o que deveriam fazer. Eu só sei que eu ouvi. E se eu ouvi, meu pai ouviu, porque ele e eu somos um. Ele é minha própria maravilhosa imaginação humana. Eu poderia realmente dizer dentro de mim, como se fôssemos dois, obrigado. Você ouviu porque eu ouvi. E então permito que a profundidade do meu próprio ser conceba os meios necessários para realizar isso. Então eu não sou responsável. A partir daquele momento, eu não ligo e pergunto, aconteceu? Eu não entro em contato com eles e escrevo para eles dizendo, me diga como está, como as coisas estão indo. Não é da minha conta. Eu fiz o que me foi pedido. E tudo o que me foi pedido foi ouvir, usar minha imaginação, amorosamente em nome dele. Bem, eu fiz isso num piscar de olhos. Você não precisa suar para fazer isso. Eu não preciso ir a alguma igreja para fazer isso. Ir a alguma sinagoga e fazer isso, ou algum lugar chamado sagrado, onde quer que eu esteja, deve ser sagrado porque o Pai está dentro de mim. E onde você pode ir a um lugar mais sagrado do que onde Deus está? Se eu sei que Deus é minha própria maravilhosa imaginação humana, então para onde posso ir? Que poderia ser mais sagrado do que onde quer que eu esteja, não importa onde seja. Então teu pedido é feito? Eu o ouvi, e tendo ouvido, agradeço ao ser dentro de mim que tem os meios, a sabedoria e o poder para externalizá-lo. Sabendo que todo o mundo exterior, toda a realidade objetiva, é produzida unicamente através da imaginação, o que agora é comprovado no mundo foi apenas imaginado por alguém. Tente negar isso. Tente negar. Não há nada neste mundo que você possa dizer que é real, que não tenha sido primeiro, apenas imaginado. Então eu digo a todos aqui, tomem a declaração. Sinta por ele e você o encontrará. Ele não disse, você pode encontrá-lo. Sinta por ele e você o encontrará. Mas essas ideias são tão novas, e ainda assim não são novas. Elas remontam ao Antigo Testamento. Aqui encontramos a palavra para imaginação, usada como a palavra oleiro. Bem, se você disser a palavra oleiro, vá até a casa do oleiro e eu deixarei você ouvir minha palavra. Então eu desci até a casa do oleiro, e lá estava ele trabalhando em sua roda, e o vaso em sua mão estava estragado. Então ele o refez em outro vaso, como pareceu bom ao oleiro fazer. Se você ler na forma da história em que é contada, no capítulo 18 de Jeremias, você pensará em um homem com argila nas mãos em sua roda, trabalhando, fazendo um vaso, fazendo algum tipo de poço.
Poderia ser qualquer coisa. Um prato não é isso. A palavra oleiro significa imaginação. É como dizer a você, entre em sua própria imaginação e veja o que você está fazendo com um amigo. Você acabou de ouvir que ele estava em necessidade. Você agora vai terminar isso levando-o a uma necessidade maior ou vai refazê-lo em outro vaso, como lhe pareceu bom fazer? Você não vai à casa de algum oleiro. Vá até a casa da mãe. Estou lá. Eu vou deixar você ouvir minha palavra. Então eu fui até a casa do oleiro e lá estava ele trabalhando em sua roda e o vaso em sua mão estava estragado. Ele não o jogou fora e descartou. Ele o refez em outro vaso, como lhe pareceu bom fazer. Um homem, um amigo nosso, está desempregado, certo? Então ele está desempregado. E ele não tem as qualificações para um emprego melhor e não há emprego no momento para o que ele tem. E daí, eu estarei trabalhando. Eu o ouvirei me dizer que ele tem o trabalho mais maravilhoso e está bem empregado. Qual é o trabalho? Eu não sei. Mas posso dizer a mim mesmo bem, se eu ouvi, certamente a profundidade do meu próprio ser ouviu. E assim posso dizer obrigado, tendo reimaginado ele na minha própria mente, como um ser completamente diferente. A mesma estrutura, mas não mais desempregado. Agora ele está bem empregado. Então, sinta isso. Se eu posso sentir este estado, estou encontrando Deus, pois Deus é espírito. Quero dizer, eu te digo, e por espírito não quero dizer algo intangível. Na verdade, é a forma humana, divina. Mas eu falo da imaginação humana. É uma forma, é uma realidade. É a forma divina. Então, o corpo eterno do homem é a imaginação humana. Isso é o próprio Deus. E não há outro Deus, ele disse. Eu mato e eu dou vida. Eu firo e eu curo. Eu faço todas as coisas e ninguém pode livrar-se da minha mão. Isto é a Escritura. Mas o homem, quando ouve a palavra Deus, pensa que há algo no espaço, mas ele não sabe exatamente o que. Mas algo no espaço? Se a palavra Deus, de alguma forma, evoca em você algo que não seja sua própria maravilhosa imaginação humana, você tem o Deus errado. Se a palavra Jesus faz você pensar em um homem que viveu há 2000 anos e morreu há 2000 anos e ressuscitou há 2000 anos, você tem o errado. É dito que Jesus está dentro de você. Se ele está dentro de mim, eu deveria descobrir exatamente onde ele está em mim. E então quem é ele? Mas eu o encontrei. Ele é a minha própria maravilhosa imaginação humana. Esse é Jesus e tudo o que é dito sobre ele. Toda criança nascida de mulher vai experimentar para descobrir que ele é Jesus e não há outro Jesus. Então é dito nas Escrituras, no capítulo 17 de Mateus, que no final há apenas Jesus. Por quê? É dito agora no livro de João, na epístola de João, que quando ele aparecer, seremos como ele, porque quando ele aparecer, há apenas Jesus. A vida tem que ser como ele. Então dentro de mim tudo se desenrola. E tudo o que é dito sobre ele, pelo menos se ele acreditar ou não, eu experimentei. E pessoalmente não me importo se eles aceitam ou não, assim como Paulo não se importava. Os homens sábios, os epicureus e os estoicos, zombaram dele, riram dele, o ridicularizaram. Então ele seguiu com coragem. Ele simplesmente fez o trabalho que veio fazer. Então ele contou a história e disse, você está adorando o quê? Algo do lado de fora. E aqui você coloca uma inscrição sobre o altar a um Deus desconhecido. Você diz o desconhecido. O que você sabe diz que é desconhecido. Eu vou te falar de um Deus conhecido. Agora acredite em mim e busque por ele e você o encontrará. Como eu o encontraria? Ou esta noite. Se eu quisesse estar em Nova York e deitasse meu corpo na cama, esta noite, quando eu for dormir, devo assumir que já estou em Nova York. Mas como eu saberia que estou lá? Se eu tenho toda a imaginação, devo estar onde quer que eu esteja na imaginação. Onde? Se eu estou na imaginação em Nova York. Agora, pense no mundo. Pense na Califórnia, no sul da Califórnia, onde você coloca o corpo, ou você o vê na cama enquanto está pensando. Bem, então você não está em Nova York. Você o vê a 3.000 milhas a oeste de você? Bem,
Então você está em Nova York. Mas se você estivesse em Nova York, veria o corpo na sua mente a 3.000 milhas de distância em Los Angeles. E você estará pensando a partir de Nova York em vez de pensar sobre Nova York. Então, tudo se resume a descobrir esse poder fantástico, o poder criativo no homem e como ele opera. Pois não há problema no mundo comparável a este problema de resolver o mistério da imaginação para o poder supremo e a sabedoria suprema. E um deleite supremo está reservado para aquele que conquista esse mistério. Então, quer você esteja na prisão, tudo bem, ou você está na prisão e ousa assumir que está livre, você não vai arrombar as portas e ser pego e enviado para um período mais longo. Você simplesmente assume que está livre. Quem hoje no corredor da morte? Muitos deles rezam para que seus filhos não sejam colocados na câmara, e eles acreditam em suas orações. E então a Suprema Corte emite um veredicto. Não mais matar homens porque eles mataram alguém, quer você aprove ou desaprove. Esse não é o ponto. Todas as coisas são possíveis no mundo de Deus. Todas as coisas. Então não vou emitir nenhuma opinião sobre se isso é certo ou errado. Não vou me envolver emocionalmente sobre se eles fizeram a coisa certa ou a coisa errada. Eu só sei por experiência pessoal. Se eu tivesse um filho lá, eu o queria livre. Se ele estivesse lá, ele não está. Mas se ele estivesse lá, eu o queria livre, independentemente do que ele fez. Como alguém que ama seu filho, eu o queria livre. Mas não vou emitir nenhuma opinião ou julgamento sobre a decisão da Suprema Corte. A questão é que todas as coisas são possíveis. Você me diz o que você quer. E se isso estiver dentro do que eu chamo de regra de ouro, que é simplesmente fazer aos outros o que você gostaria que fizessem a você, se isso se encaixa nesse quadro, bem, então você está no caminho certo. Bem, então você não pode fazer isso fisicamente. Não, você não tem o poder ou a sabedoria para fazê-lo. Mas há algo em você que é seu ser essencial. Ele pode fazer isso. Ele sabe exatamente como fazer isso. Você pode confiar nele. Você pode confiar que este ser com eu ouviu o que você ouviu. Eu ouvi neste nível, o pedido feito, e se eu ouvi neste nível, certamente a profundidade do meu próprio ser ouviu. E nessa profundidade, ele tem maneiras e meios que eu não tenho neste nível. Portanto, não estou preocupado com como isso vai funcionar. Eu só sei que vai funcionar simplesmente assumindo que já sou quem quero ser. E se eu ousar assumir isso e permanecer fiel a isso, então se torna um fato. Então imagine. Mas esse tipo de fé, lute em Deus. E Deus é sua própria maravilhosa imaginação humana. Portanto, fé em Deus é o caminho para o sucesso. Você imagina como se fosse verdade e então segue seu caminho, sem saber como isso vai se tornar verdade, mas se tornará verdade. Eu convido você a testar isso. Apenas tente. Não custa nada. E se eu tirar de você seus deuses, como Paulo tirou dos atenienses, seus deuses, então, é uma bênção. Se você pode perder seu Deus, é uma coisa boa. Porque o verdadeiro Deus você não pode perder. E você nunca pode perder o ser. Você nunca pode perder o senso de eu sou. Você pode perder todo o resto, mas nunca pode deixar de estar ciente de que você é. Isso é Deus. E assim, se eu não posso tirar isso de você, então eu não posso tirar o verdadeiro Deus de você. Mas se eu posso tirar qualquer outra coisa de você e você a adora, você tem o falso Deus. E eu fiz um serviço para você ao tirar qualquer coisa exceto a realidade, porque eu não posso tirar a realidade de você. Então, todos os serviços e cerimônias não significam nada, nada. Cuide dos negócios do seu pai, que é você mesmo fazendo coisas nobres neste mundo, imaginando o melhor. E virá o melhor. É por isso que eu digo, se parece que eu reitero e reafirmo noite após noite, é essencial. Porque se você for perfeitamente honesto consigo mesmo hoje e observar o que está imaginando ao longo de um dia, ficará envergonhado do que imagina. E ainda assim você está imaginando coisas que não quer que aconteçam, e mesmo assim você dará atenção à afirmação. Imaginar criar realidade. Então, um momento depois,
Uma amiga minha em São Francisco, ela era amiga de um amigo em comum. E eles não se davam muito bem, apenas em momentos. Uma noite, andando com ela, fomos até, ou talvez 75 milhas abaixo da península para jantar. Jantar adorável e, no caminho de volta, havia uma neblina muito, muito densa que mal se via, alguns metros à frente. E ela estava falando sobre essa amiga minha que ela afirmava ser amiga dela e criticava essa mulher e assim por diante. Eu nem mesmo imprimiria isso. Você não poderia imprimir isso. Queimaria a página. E então, no final de sua declaração, ela diria: Deus abençoe sua alma. Ela continuou durante todas as 75 milhas criticando essa mulher. E então ela qualificaria tudo e tudo estaria perdoado. Deus a abençoe. Então, ela ainda está aqui. A outra se foi deste pequeno trecho de tempo, e ela ainda está desempenhando o mesmo papel, usando sua imaginação de todas as maneiras que ela não quer neste mundo. E as coisas foram de mal a pior no mundo dela, e ainda estão assim. E ela não pode por um momento acreditar que é a causa dos fenômenos de sua vida. Oh não, ele disse por um momento, e ainda assim eu tive uma longa viagem de 75 milhas, onde levaria uma vida inteira para colher essa colheita. Mas ele ficou naquela longa viagem do jantar de volta para casa. Então o homem tem uma memória muito fraca e não se lembra quando fez essas coisas. Mas há uma profundidade no homem que não esquece. Mas avise, em Gálatas, não se engane, Deus não se deixa escarnecer, pois o que o homem semear, isso também colherá. Então somos informados pelo poeta. Você vê aqueles campos, o gergelim era gergelim e o milho era milho. A escuridão e o silêncio sabiam, e assim nasce o destino de um homem. Então você não reconhece sua própria colheita, mas não poderia cometer um erro. Tudo segue a semente idêntica. Você planta uma semente. Que semente era? Eu esqueci o que era. Bem, espere até a árvore crescer. Você saberá, porque não pode ser diferente do que foi plantado. Se eu plantar um carvalho, bem, então o carvalho vai crescer como uma árvore de carvalho. Se eu plantar esse tipo de bolota, isso vai ser a árvore de carvalho. Mas se eu plantar outra coisa, bem, então espere. Se eu esqueci o que planejo esperar, a colheita me mostrará. E o homem nega sua própria colheita. Agora estou lhe dizendo que sua maravilhosa imaginação humana é Deus. É o Deus das Escrituras, o único Deus. Seja no Antigo Testamento você o chama de Senhor, ou o chama de Jeová, ou o chama de Deus, ou no Novo Testamento você o chama de Jesus. É a mesma coisa. Este é o poder criativo no homem, e esse poder criativo no homem é a própria, maravilhosa imaginação humana do homem. Por que repetir uma história numerada que já contei a você no passado? Eu poderia começar com novas. Mas o que? Você sabe, a técnica. A técnica é simples. Se todas as coisas são criadas a partir da imaginação humana do homem, bem, então que ele comece a imaginar o que quer ser. E se ele fizer isso, o sucesso seguirá. Mas enquanto isso, tente podar a planta. Porque quando você ouve pela primeira vez que sua imaginação se foi, é um choque terrível. Porque, como disse o poeta, eis esta videira. Eu a encontrei como uma árvore selvagem, cuja força desenfreada caiu em ramos irregulares. Mas eu podei a planta. E então ela cresceu moderada em sua vã despesa de folhas inúteis e se entrelaçou, como você vê, em cachos vigorosos, para retribuir a mão que sabiamente feriu. Então, quando você descobre pela primeira vez que a videira mencionada na Bíblia, eu sou a videira da eternidade, eu sou a verdadeira videira e meu pai é o viticultor, e você descobre o que é essa videira, minha imaginação. Então tudo se transformou em folhas, folhas e ramos inúteis. Não estava produzindo uvas. Então eu começo a podar a árvore observando o que estou imaginando. No decorrer de 24 horas isso se torna um hábito. Então no dia seguinte faço um pouco melhor. No terceiro dia, melhor ainda. Ao final de uma semana já estou habituado a observar o que estou imaginando. E não espere instantaneamente por isso. Pare com isso. Pare de imaginar. Não se entregue, já ouvi pessoas dizerem hoje, mas só mais um segundo. É tão agradável repreendê-lo. E assim, na imaginação, ele está repreendendo alguém, sabendo que vai colher os frutos disso. Agora,
Se você sabe que não vai simplesmente gastar mais 5 segundos preciosos terminando essa emoção, pare essa emoção e comece uma nova tendência. E então você poda o plano e finalmente esse plano vai recompensá-lo com cachos limpos e cheios. Porque você sabiamente o feriu. E então mantém essa videira crescendo e a videira pagará dividendos enormes. Eu sei por experiência, quando você vai para a cama à noite, deixe seu último pensamento ter algo nobre, algo maravilhoso, que você é agora, ou aqueles que você ama são agora, o que você gostaria de ser, e mergulhe no profundo nesse estado e faça disso um hábito. Como nos dizem, você planta uma semente, e então a semente se torna um ato, e o ato se torna um hábito, e o hábito se torna um caráter. Então, se eu parecer me repetir, é porque eu preciso. Porque se alguém aqui pudesse honestamente me dizer que no decorrer de 24 horas, eles observaram o que estavam imaginando e tiveram outra coisa para criticar. Bem, eu gostaria de ouvir isso. E não vou chamá-lo de mentiroso porque não estou aqui para julgar. Mas seria uma coisa modesta se você pudesse me dizer isso. Mas eu sei que todos nós somos vítimas do hábito. E adquirimos o hábito dessas conversas internas que não estão presentes e pensamos que ninguém observa, ninguém vê. Então, como nos é dito no livro de Ezequiel, ele disse: Filho do homem, desça e veja o que os anciãos da casa de Israel estão fazendo. Então eu desci até a casa para observar os anciãos da casa de Israel, e lá estavam eles, cada um em seu próprio quarto, esculpindo na parede. Que parede? A parede do seu próprio interior. A parede deste esculpido, e eles estão fazendo coisas abomináveis. E eles dizem: será que ninguém nos vê? O Senhor nos esqueceu, pensaram. Porque eles fizeram no silêncio que ninguém sabe quando a única realidade é a sua própria maravilhosa imaginação humana. E isso está plenamente ciente do que o homem está fazendo e recompensa o homem, seja bom, mau ou indiferente, com seu ato imaginário. Agora, ninguém pode me dizer que você não poderia começar esta noite a se tornar. Se você quer ser próspero, isso é um termo relativo. O que você entende por próspero não seria o que outro entende, mas o que você mesmo empreende. Como seria se fosse verdade? Como exatamente seria? Então, siga com seus afazeres sentindo como se fosse verdade, em vez de gastar seu tempo precioso lendo sobre Howard Hughes. Quem se importa? Perguntei a um amigo meu que me perguntou se estou acompanhando a história. Eu disse: você sabe, ele não me conhece e eu não o conheço. E tenho certeza de que, se eu o encontrasse, ele realmente não me compraria um sanduíche. Então, com o que estou preocupado? Ele não paga meu aluguel. Ele não compra minhas roupas. Ele não contribui para o meu modo de vida. E eu deveria me preocupar com o que ele está fazendo? Ele não me interessa de forma alguma. Devo gastar meu tempo precioso lendo sobre Howard Hughes. Meu coração quase se compadece do homem, Irving, que escreveu a coisa porque os chamados editores sábios da vida e os sábios do outro foram enganados. E eles são tão sábios enganados por $500 mil. E então, não estou dizendo que gostaria de duplicar isso na minha vida, mas quase que merecem por terem feito isso com as pessoas. E então, quem realmente se importa com você? Qual é a contribuição dele para a vida? Então ele fez 2 bilhões. E daí? Não comprou seu jantar, não fez nada por você? Então qual é a sua preocupação? Você pega a história das Escrituras, vê como realmente foi destinada a ser vista desde o início, que sua própria maravilhosa imaginação humana é o Deus mencionado nas Escrituras e por ele. Todas as coisas foram feitas e sem ele nada do que foi feito se fez. Comece a escrever nesta sala. Você está vestindo roupas, está sentado em cadeiras. Você está em uma casa. Tudo aqui foi primeiro, apenas imaginado. As roupas que você está vestindo, as cadeiras nas quais você está sentado, o edifício que agora o abriga. Tudo aqui foi primeiro apenas imaginado, e então se tornou um fato objetivo. Portanto, a realidade objetiva é produzida unicamente através da imaginação. Agora você quer objetivar algo completamente diferente do que tem até agora. Bem, agora mude o ato imaginário, para tentar mudar as circunstâncias antes de mudar a atividade imaginária. É a luta contra a própria natureza das coisas.
Eu não posso fazer isso porque minha atividade imaginária está produzindo as realidades objetivas. E não posso mudar esse fato objetivo até que eu mude o que está causando isso. E a causa é uma atividade imaginária invisível. Como nos é dito, ele traz coisas que não são vistas e as chama como se fossem vistas, e elas se tornam vistas. Coisas que agora são vistas foram feitas de coisas que não aparecem. É isso que nos é dito no livro de Hebreus. O que você agora vê foi feito de coisas que não aparecem. Bem, se isso é um fato e as Escrituras têm isso há séculos e séculos, então o aspecto será colocado à prova. Desafio. Sim, desafio. As Escrituras, como você é ensinado nas Escrituras, são desafiadoras. Você não percebe que Jesus Cristo está em você? Examine-se e veja se você está mantendo a fé. Bem, teste-o e veja. Se ele está em mim e ele faz todas as coisas, eu vou testá-lo. Bem, eu o testei repetidamente e o encontrei fiel. Eu ousei, em momentos da minha vida, assumir que eu tinha o que a razão me dizia que não tinha, e meus sentidos negavam, mas ousei assumir que eu tinha. E aconteceu. Veio do nada. Aconteceu. Então ensinei esse princípio a outros, eles aplicaram e aconteceu. Mas curiosamente, depois que alguém se torna um pouco melhor do que o mundo deles, eles refletem sobre isso. E porque sempre acontece de uma maneira perfeitamente normal e natural, eles dizem, bem, teria acontecido de qualquer forma. E então eles voltam a dormir novamente. Você pode tirar alguém de um estudo. E você tenta despertá-los, e por um momento eles estão alertas, aparentemente alertas. E enquanto você está falando com eles, voltam a dormir novamente. Isso é a humanidade. Eles estão sonhando este sonho da vida. E veem o fruto do que imaginaram e negam que sua imaginação o produziu. Então eles voltam a dormir novamente, retornando ao estado negativo. Mas estou pedindo a você que vem aqui e persiste em vir, para observar o que você está fazendo ao longo de 24 horas. Você não está alerta 24 horas, mas considere, digamos, 16 horas. Se você dedica 8 horas ao sono, vamos considerar 16 horas e lutar para observar o que você está imaginando. E se você se pegar imaginando o que não deseja vivenciar, pare com isso. Pare imediatamente e não dê mais um segundo. E talvez você esteja no meio de uma emoção e você queira completar a emoção e contar tudo a ele completamente. Não pare, interrompa. E isso causa uma espécie de bem-estar mental, um aborto espontâneo mental, se você interromper sem explodir a emoção. Então, sinta por ele e você o encontrará. Foi isso que ele disse ao ateniense. Mas ele apontou todos os objetos de sua adoração e cada objeto que ele apontou com algo que eles mesmos fizeram com suas mãos e então o adoraram. Eu posso ver isso agora. Quando eu era jovem no mundo da dança, havia uma jovem, uma garota bonita, e ela tinha uma pequena estatueta do que ela chamava de Santa Mãe, e antes de subir ao palco, ela a beijava. Tudo era simplesmente um ataque brilhante de seus beijos, e ela realmente achava que isso lhe dava sucesso. Ela beijava e acariciava com beijos, e subia ao palco, e esse era o pequeno objeto de sua adoração. Ela achava que aquilo realmente era a Santa Mãe. Quero dizer, digo isso sem qualquer crítica à coisa, a maioria dessas coisas são feitas por pessoas que se autodenominam artistas e estão tão distantes de qualquer conceito de ser um artista. São coisas monstruosas, feitas aos milhões, não por bons artistas de forma alguma. Mas ela tinha o seu pequeno, e sentada no topo do palco em sua pequena penteadeira, ela o cobria de beijos e então corria para o palco. E ela dançava. Fui a uma festa uma vez com esses rapazes. Um era padre ou ia ser padre, e desistiu para se juntar à guerra. O outro, todos estavam prontos para o exército. Um saiu morto, outro saiu com um pé faltando acima do joelho e um braço. E este, que era o padre, ou ia ser padre, saiu com outra coisa. Não voltou para o sacerdócio. Mas todos usavam suas medalhas de São Cristóvão quando mergulhávamos na piscina da casa deles. E atribuíram sua recuperação, ou seu chamado retorno do exército,
a São Cristóvão. Isso foi antes de São Cristóvão ser rebaixado. Ele agora está rebaixado. As pessoas apenas diziam que havia coisas como São Cristóvão, mas agora, antes disso, atribuíam tudo a ele. Um com um pé faltando, braço faltando, uma morte, e um com tuberculose. E isso é simplesmente Cristóvão. Ele não fez um bom trabalho, mas eles realmente estavam completamente. Eu disse à minha esposa, querida, suponha que eles saibam o que eu ensino. Suponho que eles tenham ouvido o que eu poderia. Eles me teriam aqui? Ela certamente o teria aqui, porque no que lhes diz respeito, você não está salvo. Você não poderia ser salvo. Você é protestante. Então, como você poderia ser salvo? Eles amam meu pai profundamente. Disse que minha esposa o amava mais do que eles amavam seu próprio povo. Mas ele não poderia ser salvo porque era protestante. Portanto, realmente não importa o que você faz. Então não se preocupe. Se eles soubessem que você está ensinando, nem sequer dariam uma opinião, porque não importa. Apenas o que eles foram ensinados a acreditar é verdade, e essa é a única verdade. Portanto, aproveite o dia. Então eu aproveitei. Eu aproveitei o dia. E observei toda essa bobagem. Então estou lhe dizendo, sua maravilhosa imaginação humana é Deus. Não há outro Deus. Se você acha que há outro Deus, então você tem 2 deuses, e você começa com 2. Você vai ter 4, e 4 vai te dar 8 e 816, e então você terá milhões de deuses. Há apenas um Deus aqui, ou Israel, o Senhor, nosso Deus. O Senhor é um, e esse Deus é Eu Sou. Esse é o seu nome, para sempre e sempre e sempre. E quando você diz Eu Sou, você está agindo, anunciando o fato de que está imaginando. Isso é imaginação. Isso é Deus. E é a imaginação humana. E é o corpo eterno do Salvador. E o único Salvador é o Senhor Deus. Eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, seu Salvador. E além de mim não há Salvador. Então, esse Jesus do Novo é o Senhor, Deus do Antigo. E onde ele está? No homem. Ele não nos deu o espírito deste mundo, ele nos deu o espírito de si mesmo. E esse espírito de si mesmo está no homem como a própria maravilhosa imaginação humana do homem.